pense, estamos aqui para isso, estou aqui no meio. Vocês me desculpem, o enquadramento por enquanto é esse, eu estou aqui muito entusiasmado e quero que vocês olhem mais para essas belezinhas do que para qualquer outra coisa, porque hoje eu quero falar da fase do Dítico. Já estava planejando fazer uma cronologia das histórias do Homem-Aranha, e aí aparece esse momento tão oportuno que é a reimpressão dessas duas edições pela Panini. Finalmente, Panini! Você está fazendo aquilo que é mais que a sua obrigação. Pois muito bem, senhoras e senhores, eu vou falar dessa edição, falar da fase Dítico. Então, se você, enfim, tenha cabo, estou empolgado. Você que não me conhece, está chegando aqui de paraquedas. Eu sou Igor Fernandes e esse é o meu canal. Eu sou um singelo artista que também, ao mesmo tempo, é um amante dos quadrinhos, assim como você. Então, se você gosta desses conteúdos, gosta de Homem-Aranha, quer saber mais dessas edições, então deixa teu like, se inscreve e simbora ver, meus amigos. Aperta o play, DJ, para que eu não alcance. E lá vamos nós, senhoras e senhores, conhecer essa edição maravilhosa. É espetacular, Homem-Aranha, edição definitiva no volume 1. E vamos começando a destrinchar a primeira edição e, ao mesmo tempo, o início da fase Dítico, Stan Lee, entendendo a primeira coisa, que é essa capa linda do Jack Kirby, né? E o fato de que o Dítico se projetou, se espelhou aí na persona de Peter Parker. Tem até fotos dos dois, você pode comparar depois aí na internet que você vê. Mas tem uma outra curiosidade, você tem o Stan Lee aqui, ó. Você já ouviu falar dessa história de que esse daqui é uma versão do Stan Lee mais jovem, aparecendo na primeira edição, na primeira imagem da HQ do Homem-Aranha, em Amazing Fantasy? Pois é, meu amigo, essa informação aqui. E ainda tem a outra, né, que é o Jack Kirby aqui, ó, no cantinho. Mas enfim, são informações que a gente pega na internet, em artigos em inglês, enfim. Não é de YouTube brasileira, meu filho, porque, assim, isso aqui já é um nível super, ultra, mega blaster de fã de Homem-Aranha. Então, assim, a origem todo mundo conhece, né? A origem onde o Peter Parker é mordido por uma aranha radioativa, ganha poderes de Homem-Aranha e usa os seus poderes inicialmente como um lutador de luta livre, e vai ganhar um dinheirinho na maciota. Depois ele cria os lançadores de teia e o seu uniforme clássico, que inicialmente era vermelho e preto. Ah, Igor, mas eu tô vendo azul aqui. Pois é, na gráfica, como as grandes editoras não tinham gráficas próprias, eles tinham que se garantir que a impressão iria ser boa. Então, para não sair um super borrão, eles botavam essas manchas em azul para que, pelo menos, né, saísse uma boa impressão na hora do momento final. Isso também se repete com personagens como o Batman, que as pessoas acham que nasceu azul e cinza, quando na verdade não. Também o Batman nasceu preto e cinza. Mas aí é história para um outro vídeo e uma outra origem. Então você tem o espetacular Homem-Aranha também ganhando o seu nome de espetacular por conta também do fato de ele ser um performer, um showman, e aparecer nas emissoras de TV, mostrando o seu lado performático, o seu lado espetacular, o seu lado teatral, digamos assim, né? Televisivo. E aí, claro, né, essa história com o ladrão, que tem uma parada que parece meu Joe Steel, né? Mas não, claro, né? Não pode ser tão Joe Steel. Eu comecei a reparar que ele tem uns elementos que misturam tanto elementos da origem do Super-Homem como da origem do Batman. E esse lance com o ladrão é um deles, né? Mas essa todo o campeonato nós não tínhamos ainda certeza para afirmar. Quer dizer, a galera da época soltava ali, né, os shades, né, que eram as indiretas para a Marvel quanto a isso. Mas bem, você tem a primeira edição da Amazing Spider-Man com o encontro do Homem-Aranha com o quarteto, mas o que eu queria começar a mostrar, para traçar essa fase do Dítico, é que a primeira grande ação do Homem-Aranha foi salvar o filho do J. Jonah Jameson, mesmo antes dele mesmo próprio já lançar editoriais contra o Homem-Aranha, e do Homem-Aranha roubar um avião da aeronáutica para poder conseguir
salvar o astronauta que estava em queda. Então, percebam que, embora não seja um avião, mas a grande ação do Homem-Aranha é salvar uma espaçonave, tal qual o Super-Homem salvou um avião. Coincidência? Não sei. Quem souber morre. Ixi, o pior que eu sei. Será que eu vou morrer? E aí, uma outra questão que eu queria trazer, que, assim, embora, né, a gente tenha ali os primeiros grandes vilões nascendo nessa época do Dítico, que é o Abutre, o Camaleão, né, o Mistério, você tem aqui, na fase Dítico, a primeira vez que o Homem-Aranha é, de fato, derrotado de todas as formas possíveis. E como ele tinha 15 anos na época, essa derrota o abalou de uma forma tão estrambólica que para ele se recuperar, ele teve que se rememorar das palavras ali do John Storm, do Quarteto Fantástico, sobre dar a volta por cima e nunca desistir. E daí também surgem as sementes da grande amizade entre o Homem-Aranha e o Tocha Humana. E é muito legal, porque, claro, né, é só depois disso que você vê também o Homem-Aranha conseguindo se superar em momentos que nos trazem grandes memórias, né? Que é quando é nessa época ele enfrenta o Homem-Areia, e uma das minhas histórias favoritas da fase do Dítico, que é quando ele... Aqui tem uma participação muito especial aqui da Jessica Jones. Isso vai aparecer numa história que está na antologia do Homem-Aranha, onde ela conta para o Homem-Aranha que viu a briga dele com o Homem-Areia. E aí, assim, é uma fase muito cheia de primeiros momentos. E é por isso que faz com que a gente tenha uma sensação de que como se a gente estivesse testemunhando isso também é a nossa primeira vez, porque a gente, muitos de nós, eu não sei no seu caso, mas no meu caso eu fui ler Homem-Aranha já muito no meio do caminho, né? Com o bonde andando, não, com o bonde já correndo em alta velocidade. Então, coisas como, por exemplo, esse elemento aqui, que é os combinations do Tocha Humana, como o Tocha Humana e o Homem-Aranha, eles combinam para se encontrar na tocha da Estátua da Liberdade, isso aqui começa aqui, na fase do Dítico. Outra coisa muito legal é que nessa edição definitiva você tem o primeiro anual do Fantastic Four recontando o confronto do Homem-Aranha com o Quarteto na primeira edição em Amazing Spider-Man. Aí, claro, né, traz mais detalhes dessa batalha, né, a coloração é um pouco diferente, porque é uma coloração mais próxima do original. Então você vê que o efeito arroxeado é mais por conta do fato de que a roupa do Homem-Aranha é, na verdade, vermelha e preta. Eu reitero essa questão. E aí você tem, lógico, né, o grande confronto com o Doutor Destino. Mas eu queria saltar para outros elementos, né? Por exemplo, as pessoas ignoram o fato de que a Betty Brand foi o primeiro amor do Peter Parker. E é aqui nessa sequência em que ele, né, essa sequência que acontece, se não me engano já, deixa eu ver aqui, tô até queimando aqui o roteiro, que é na revista número 7 de Amazing Spider-Man, no segundo confronto com a Abutre, que o Peter Parker finalmente beija, né, e fica com a Betty Brand. E aí você tem aquele momento em que a galera na época se estranhou, porque a Betty Brand é mais velha e tudo mais. Ele tem 15, depois teve um retcon de que ela tinha apenas 20. Mas enfim, ele ainda era menor de idade. Aí você tem outros momentos interessantíssimos, como o fato de que aqui acontece pela primeira vez o momento em que o Peter Parker fica sem óculos, né? O Flash empurra ele, aí ele quebra o óculos, e aí isso desencadeia no momento em que o Peter Parker finalmente perde a cabeça com o Flash Thompson, e eles se desafiam para lutar, né? E aí acontece a cena clássica do Peter Parker lutando com o Flash e nocauteando ele com um único soco. E isso é maravilhoso, porque assim, depois ele se dá conta de que ele podia ter matado o Flash, mesmo se contendo e tudo, né? Mas assim, são momentos que você tem a sensação de que você está acompanhando uma novela, né? E aí as pessoas acham que isso só surgiu na época do John Romita, quando na verdade não, o John Romita, ele claro,
Ele avançou muito nas histórias do Homem-Aranha e aprofundou muito as histórias do Cabeça de Teia. Mas foi na fase Dítico que a gente tem, por exemplo, o primeiro grande choque após o tio Ben, que as pessoas acreditam que é o Capitão Stacy, quando na verdade não. É na fase Dítico que o irmão da Betty Brand é assassinado por uma bala perdida, enquanto o Homem-Aranha está confrontando um bandido que ameaçava o irmão dela e, consequentemente, ela também. Então, ele pede para eles se afastarem, só que acaba que ele, na tentativa de proteger a irmã, ele que leva a bala que ia ser nela. Então, ela culpa o Homem-Aranha pela morte do irmão. E aí, na hora, parece que a coisa não tem tanto peso. Mas depois acaba que essa é a semente de por que a relação da Betty Brand com o Peter Parker não daria certo. E aí ele passa a refletir sobre isso, e é onde o editorial começa a plantar as sementes da possível namorada ideal para o Peter Parker, né? Mas que não iriam vir agora. Então você tem a primeira vez que o Peter Parker é desmascarado, e o plot twist dessa história que eu acho maravilhosa, acho até um desperdício contar para vocês, pra estragar esse spoiler, embora seja um spoiler bem antigo. Você tem também a criação do rastreador aranha, né? Que é muito usado por ele posteriormente e é uma marca registrada, assim como também o primeiro confronto do Homem-Aranha com o Duende Verde também ser um crossover do Homem-Aranha com o Incrível Hulk. A fase do Dítico, ela geralmente as pessoas só lembram da origem e do grande arco que define essa fase. Mas não é bem assim, galera. É uma fase recheada de grandes encontros e do quanto o Homem-Aranha vai se misturando cada vez com o universo Marvel. Seja com o Quarteto Fantástico, com os Vingadores, com o anual dele, onde você tem todo o universo Marvel dando aquela passadinha de leve. E, é claro, do primeiro grande encontro do Homem-Aranha com o Demolidor. E depois o segundo que já vai ser desenhado pelo próprio John Romita. Mas é aqui que eles se encontram pela primeira vez. Que é, se não me engano, no Amazing Spider-Man número 16. Que é realmente onde acontece esse encontro fabuloso dos dois. Onde o Demolidor é meio que um Homem-Aranha um pouco mais maduro, né? Que no caso, todo mundo sabe que o Demolidor é o Matt Murdock. E aqui é onde ele enfrenta pela primeira vez, né, essa equipe de circo, que depois, enfim, é conhecida por enfrentar o Hulk, na sua história de origem e etc, né? Mas o fato é que essa fase Dítico é a fase onde você vai também acompanhando a evolução do traço, né, do desenho do Steve Ditko, e onde essa primeira edição é uma das mais completas, tendo ali os primeiros anuais, tendo uma edição exclusiva ainda apenas com uma única revista do Homem-Aranha. E aí você continua a fase Dítico com a edição número 2. E é nessa edição número 2 onde você vai ter um momento em que eu acho lindo do Homem-Aranha. O Jameson fabrica praticamente o Escorpião, e o Escorpião claramente é mais forte do que o Peter Parker. E aí, mesmo assim, o Homem-Aranha, na sua determinação extraordinária, que foi crescendo ao longo dessas edições com o Steve Ditko, e mais do que pelas mãos do Steve Ditko do que pelas mãos do Stan Lee, diga-se de passagem, e o Jameson pergunta para ele diz, né, você venceu, você o venceu, derrotou alguém mais forte que você. Aí ele diz, tudo bem, Jameson, ele é todo seu, cuide para a polícia chegar antes dele despertar de novo. Aí ele diz, eu troquei a ordem, aí ele diz, né, você venceu, derrotou alguém mais forte que você. Aí o Homem-Aranha diz assim, acontece o tempo todo, já ouviu falar de Davi e Golias? Toma na sua cara, tome na sua cara, ô Samara, ô Samara. E aí você, claro, você tem o depois do Peter Parker, vendo a cara dele toda esculhambada, é a primeira vez que ele leva uma surra nesse naipe, né? Você tem ali os primeiros conflitos dele com a Betty Brand, mas, assim, a história tem muitas implicações novelísticas, né? Como a Liz Ellen, que esnobava muito o Peter Parker no começo, começando a gostar do Peter Parker também, e se rivalizando com a Betty Brand, assim como também a primeira aparição da Mary Jane,
até então era uma piada, né? Ela era uma piada de dar a entender que ela era um tribufu, ela era assim, uma cor medonha, assim, que sujava as vistas dos incréus. Só que aí dá aqui a entender de que ela é extremamente linda, porque embora a gente não veja o rosto, as duas vêm e ficam, né, de cara no asfalto com a beleza da Mary Jane. Mas aí você tem até então a formatura do Peter Parker, é muito doida. É por isso que a galera fica louca com as fases atuais. Porque a gente acompanha tudo do Peter Parker. Ele se forma na escola, ele vai para a universidade. Aí você tem o primeiro grande encontro do Homem-Aranha com o Doutor Estranho, que são duas criações do próprio Steve Ditko. Aí você vê que nessa história ele capricha pra caramba na arte, né, dessa edição. E aí uma das coisas que poucas pessoas comentam é o quanto o Doutor Estranho nas mãos do Steve Ditko era bem desenhado. E aí você tem uma edição que traz muitas coisas, né? Ela é uma edição que traz os vilões, né? Folha por folha. Mas o que eu queria mostrar para vocês também é, claro, né? O grande arco. If This Be My Destiny. E o quão esse arco é importante se este for meu destino. Para a determinação do Homem-Aranha. Porque querendo ou não, sim, né? A Tia May passa por tudo que passa, fica doente. Aqui nós somos apresentados ao casting mais conhecido do Homem-Aranha, né? O elenco mais conhecido do Homem-Aranha, que é o Harry Osborn, a Gwen Stacy. E o quando a Gwen Stacy vai sendo chamada a atenção pelo Peter Parker, sendo atraída por ele de uma forma ou de outra, e sendo esnobada por ele ao mesmo tempo. E claro, né? A cena mais emblemática, mais fodástica e extraordinária do Miranha, que é essa cena belíssima do Homem-Aranha erguendo uma plataforma de metal que ficou em cima dele, o esmagando de uma forma que, assim, que claro, né? As mil referências dessa cena sempre são poucas, né? Porque é incrível. Ela começa até na edição anterior, onde você vê aqui o tamanho da parafernália que cai em cima dele, né? Então, querendo ou não, é muito doido o quão grande é essa parafernália e com isso prova não só a questão da super força dele, mas a determinação dele de salvar a Tia May e de se superar nas adversidades, né? É melhor do que, meu amigo, isso aqui é melhor do que coach na internet, meu amigo. Pode ter certeza. Aí você tem, após essa fase, você tem uma pequena queda na fase do Steve Ditko, mas não é uma queda que você, meu Deus do céu, nunca mais não quero mais ler depois da fase do Se Esse For Meu Destino ou o Mestre em si. Não, essa aqui é uma fase que a galera não fala, né? Você tem uma versão do Homem-Aranha que seria uma versão de um cientista já mais velho e que ganha poderes e que por sua vez usa esses poderes, ao contrário do Peter Parker, para o seu benefício próprio, e ele se torna um contraste para o Peter Parker, né? Uma vez que ele é mais velho, ele traz algumas questões de que a vida não é um conto de fadas. E aí traz um realismo e um pessimismo, ou diria talvez um niilismo, muito característico do próprio Steve Ditko, né? Onde, por mais que o Homem-Aranha seja esse entusiasta que a gente conhece, ele foi construído, ele não foi construído inicialmente assim. Ele também poderia ter ido por esse caminho que esse doutor também seguiu. Então essa história para mim é tão curiosa quanto qualquer outra. E é claro, né, você tem a última história do Steve Ditko, onde é nos apresentado um cara, um perdedor, um lutador de boxe que ganha força através de uma armadura e se torna um vilão porque ele é manipulado a enfrentar o Homem-Aranha, para variar, né? Mas assim, a história tem uma lição de moral também, onde você entende que se o Peter Parker não tivesse ganhado poderes, mas tivesse ganhado um certo apoio para enfrentar os vigilantes, poderia também ir por esse caminho. Ou seja, o que o Steve Ditko queria deixar de despedida da fase dele era: isso aqui são possibilidades de que o Homem-Aranha ele se tornou herói aos poucos, de uma construção muito bem elaborada, e que ele podia ter seguido qualquer outro caminho. Não é tão simples assim
o fato de que todos os dias o Peter Parker escolhe o caminho que ele escolhe. E aí, claro, temos extras mais simples, mas no fim das contas, essa edição continua mantendo a noção de ter apenas Amazing Spider-Mans, né? E você tem nessas duas edições, né, todo o... Peraí, deixa eu trazer aqui. Né, você tem nessas duas edições, né, toda essa fase do Dítico. E, meu Deus, quão feliz eu estou em saber que mais pessoas vão ter acesso a isso da melhor forma possível, que não seja através de tantas falcatruas por aí. Ai, meus amigos, eu tô tão feliz, meus amigos, que finalmente essas edições vão ser relançadas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado a você que veio até o final do vídeo e acompanhou e viajou junto comigo por essa fase inicial, que é a fase do Dítico. E eu estou ansioso para continuar a traçar essa cronologia. Inicialmente eu vou fazer isso, esses vídeos de review, também em paralelo com os reviews das edições definitivas, pelo menos até as que eu tenho, né? Lembrando que eu tenho até buracos na coleção, que eu vou conseguir completar graças à reimpressão. Olha, até rimou. Mas até então vai ser bacana, porque eu vou juntar dois coelhos numa lapada só, né não? Então, fique com Deus, tenha um ótimo domingo, uma ótima semana e até a próxima!